Olá a todos e a todas que estarão aqui conosco hoje. Hoje vamos fazer uma live diferente, uma live especial, porque é uma live dirigida não só a advogados, mas dirigida a pessoas. Porque todas as pessoas sofrem, todas as pessoas que têm família, que não têm família, ou que vão buscar um dia construir a sua família, elas precisam entender a importância da conversa, do diálogo em qualquer momento da vida. Eu vou fazer uma live aqui com a doutora Vanessa Alfiero. Ela já chegou, eu vou autorizar a entrada. Ela está entrando aqui na nossa live para falarmos então das batalhas judiciais em família. Olá, Boa doutora! noite. Prazer Boa estar noite, que aqui. prazer estar com você essa noite. Prazer é meu. Gratidão pelo convite e pela abertura para a cultura da paz também, para a cultura do amor. É sempre Ah, importante encontrar esses espaços para a gente dialogar sobre isso. não, na verdade, eu acho maravilhoso, sabe, doutora Vanessa, porque desde o momento em que eu ingressei no direito e escolhi a área da família como minha área de predileção, eu escolhi pensando no exemplo de Mahatma Gandhi, né? O exemplo que um homem tão pequenininho, magrinho, frágil, mas com um conhecimento tão poderoso da cultura da paz, ele conseguiu mudar uma nação, né? Sem levantar uma arma. E eu pensei, por que a gente não pode fazer isso no direito? E eu acompanhando o seu trabalho ao longo dos anos, eu vejo que você também tem esse espírito de mudança, de paz, de construir, né, uma nova forma de fazer justiça, porque não é justiça. Na verdade, eu acho que é uma reestrutura daquela família, né? Porque a justiça é uma palavra forte, emblemática que a gente usa, né, doutor? Então, eu pensei, puxa, se a gente está vivendo esse momento que todos estão em casa, em reclusão, obrigatória. Por que não olhar para dentro e se refazer na hora que a gente sair dessa pandemia de uma forma diferente? Não é verdade? Sim, na verdade, o isolamento tem nos convidado constantemente a essa reflexão profunda. Como nós queremos nos conectar com o outro, com nós mesmos, como nós nos relacionamos com a própria vida. E como já dizia o Gandhi, né? Qual é a diferença que nós queremos ser na vida? Então precisa começar a partir de nós. Essa Exatamente, mudança de exatamente. postura que acaba irradiando na sociedade. Então, realmente, esse é um convite muito importante e a gente está tendo essa oportunidade de ouro para refletir sobre essas e tantas mudanças. Olha, eu penso, né? Eu convidei muitas pessoas que nem são da área do direito, mas que de algum modo tem família. Quem tem família, né? Quem se envolve com pessoas, sabe o que é a dor do amor e do desamor, né? Porque quando você se apaixona muito dói. E aí eu penso, por que não vamos refletir juntos? Porque as pessoas acreditam que só aqueles que estão envolvidos nas batalhas judiciais é que sofrem. Mas eu acredito que os advogados sofrem, os juízes sofrem, os promotores sofrem. E tem que ter uma sensibilidade, mas é difícil a gente conseguir ajudar, né? E eu vejo pelo seu trabalho que você conseguiu construir uma nova forma de justiça. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós, para quem está nos assistindo, como que é essa forma da justiça, da cultura da paz? Desculpa que eu nem lhe apresentei aqui, é que eu não sei se a maioria das pessoas te conhece, só vou te apresentar rapidinho para você já responder. A doutora Vanessa é magistrada na segunda vara de Família e Sucessões de São Vicente, acumula a função de coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos da Casa da Família da mesma comarca, é organizadora da oficina de parentalidade do CNJ, treinada em mediação pelo New York Center, graduada em mediação, pós-graduada em constelações. E eu sei que tem muitos outros títulos aqui, mas eu gostaria de ouvir de você, doutora, o seu conceito dessa nova justiça da cultura da paz.
Bom, esse tema é um tema realmente apaixonante, é uma das minhas missões na vida, além de cuidar da minha própria família, como também apoiar as famílias alheias a terem mais autonomia existencial, mais dignidade e mais condições de vivenciarem a própria vida, independentemente da delegação, das decisões para outras pessoas, como nós juízes, né? E até advogados, promotores, defensores, que acabam resolvendo esses conflitos. E hoje, felizmente, nós vivenciamos em nosso país uma fase muito importante de redimensionamento da justiça. Uma justiça que procura se abrir para as pessoas, uma justiça que procura estar cada vez mais próxima, mais humana, que realmente enxergue o conflito não como algo negativo, mas como um portal para novas possibilidades. Porque através do conflito, quando o conflito é bem administrado, que nós conseguimos perceber quais são as necessidades das pessoas envolvidas em um conflito. Por que elas estão vivenciando esse conflito? E quais são as estratégias adequadas para que elas possam viver esse conflito como uma oportunidade para a transformação qualitativa das suas relações. O próprio Bert Hellinger, você já mencionou que eu também estudei as constelações justamente para cada vez mais melhorar as minhas ferramentas para lidar com os conflitos e apoiar as famílias nessa fase tão sensível de vida, que é essa fase repleta de conflitos, transformações e que as levam até o judiciário, né? Ninguém procura a justiça por querer visitar a justiça. Geralmente quem procura a justiça está vivenciando um momento de profunda dor, principalmente na justiça de família. Então, nós que lidamos com esses conflitos familiares, conflitos tão caros, tão sensíveis para as pessoas, precisamos cada vez mais nos trabalhar. Precisamos percorrer esse autoconhecimento, precisamos estudar novas ferramentas para melhor apoiar essas famílias. Então, nessa busca, assim como vários outros profissionais do direito, acabei estudando a filosofia de Bert Hellinger e realmente me encantei como nós podemos mudar a nossa postura e, a partir desta mudança interna, ajudar as pessoas a também se transformarem. E então eu acabei percebendo que realmente o grande papel da justiça hoje em dia não é só a aplicação da lei. O grande papel da justiça é a propagação da cultura da paz, a cultura do amor. É a transformação qualitativa das relações e, através dessa transformação, a própria transformação da sociedade. E também colaborar para que a sociedade cada vez mais se afaste dessa cultura do litígio baseada no medo, na competição, na imputação recíproca de culpa e transite para uma nova cultura, que é essa cultura da paz, essa cultura do amor, baseada na colaboração, na responsabilidade partilhada, na empatia. Então, esse tem sido o grande trabalho da justiça. E como nós podemos fazer isso? Quando nós enxergamos as partes como pessoas dotadas de autonomia existencial. Então, se eu, como juíza, recebo uma parte e imediatamente já julgo, já dou uma decisão, já resolvo o conflito daquela família, sem dar a oportunidade para que aquela família se conecte com a força que ela tem, desempenhe a sua autonomia, a sua dignidade e resolva por si só o seu próprio conflito, será que eu realmente estarei ajudando aquela família? Porque, obviamente, a família, ela vivencia várias relações ao longo da sua existência. E os conflitos que chegam à justiça refletem apenas alguns conflitos pontuais daquela relação. Então, se eu me ativer a resolver aquele conflito pontual, será que essa família vai conseguir resolver os diversos outros conflitos que são inerentes às relações humanas e, portanto, são inevitáveis? Provavelmente não. Então, o que acontece? Geralmente, quando nós nos atemos a apenas decidir, a aplicar a lei, a resolver aquele conflito pontual, a resolver o litígio, que é o aspecto jurídico do conflito, depois de alguns meses aquela família retorna ao Poder Judiciário. E nós temos muitas famílias que são os nossos clientes cativos, né? Então, eu resolvo uma questão hoje, uma ação, e dali a 6 meses vem aquela mesma família com uma outra ação. Ou seja, um outro conflito pontual, mas se nós olharmos, ampliarmos o olhar e olharmos para as raízes do conflito, veremos que são exatamente as mesmas, mas que elas não foram trabalhadas anteriormente. Então, essa é a nossa nova visão da justiça, uma justiça
não só que aplica o direito, mas uma justiça que aproveita a oportunidade daquelas famílias terem se socorrido do judiciário para criar espaços dialógicos em que aquelas famílias vão poder refletir sobre os seus conflitos, ressignificar os seus conflitos, ter acesso a novas ferramentas de comunicação, inteligência emocional, e aí sim, a partir disso, criarem os próprios meios para elas resolverem os seus próprios conflitos. Não só aqueles que as trouxeram à justiça, mas todos aqueles outros conflitos que vão acontecer no decorrer da sua vida. Então, esse tem sido o nosso objetivo, decidir cada vez menos e criar espaço através dos nossos projetos, através da mediação, através da oficina de pais e filhos, através da constelação, através de tantos outros projetos que nós temos, para que as pessoas descubram a vida e de resolverem o próprio Acho que destino. está falhando um pouco a conexão. Então, esse é o nosso objetivo. E sabe que é muito interessante porque quando eu dou alguns cursos, eu dou cursos de extensão e na pós-graduação, eu sempre falo para os meus alunos a importância da gente ver aquele cliente, aquela pessoa que está na nossa frente, como se fosse alguém da nossa família, para que a gente possa resolver, mas de modo técnico, sem também pegar aquele sentimento de mágoa. Percebe? Como que a gente pode pensar nisso? Tá, você brigou e você tem esse conflito, mas então vamos pensar, o que é importante nesse momento? Que a família não se desfaz. Se tem filhos, não se desfaz. Ela se modifica, ela se transforma. Mas vocês vão passar a vida inteira ali convivendo, porque vocês tiveram um planejamento no início em comum e esse planejamento dos filhos continua. Só a união ali dos pais que não continua. E eu falo para eles, falei, vocês não precisam imaginar que vocês têm que alimentar o conflito para que vocês tenham aquele cliente. Pelo contrário, vocês têm que ajudá-los ao perdão para que eles saiam do escritório felizes, porque cliente feliz volta. Cliente triste fala, mas ela não me ajudou, ainda brigou comigo, o advogado, né? Eu falei, percebam, e isso é fácil, porque eu falo, e isso não é ruim para o advogado, porque às vezes o advogado ele pensa que fala, eu vou ter menos ações. Não, você pode usar os métodos alternativos, coloque no seu contrato, então, que você vai participar ali daquele momento de acordo e estabeleça os honorários de outra forma, não precisa alimentar o espírito da vingança, né, doutora? Então, eu acho muito interessante, até porque alguns advogados ainda não conhecem esse sistema das constelações. Como que você aplica isso na vara de família? As constelações familiares. As constelações, mas nós usamos... Tá conseguindo me ouvir direito? A internet está boa? Às vezes fala um pouquinho, todos estão ouvindo bem? Eu não perguntei aqui, tá todo mundo ouvindo bem? Bom, acho que sim. Ninguém está falando. Então, tá. Pode continuar, doutora, por favor. Então, na verdade, sim, nós utilizamos não só as constelações propriamente ditas, mas nós usamos a filosofia do Bert Hellinger, essa ciência dos relacionamentos que ele acabou criando. Então, como que nós usamos? É o direito sistêmico. O direito sistêmico, ele não é uma nova categoria do direito. Então, nós tínhamos o direito civil, o direito de processo civil, e agora nós temos o direito sistêmico? Não. O direito sistêmico é todo esse direito, mas visto com uma nova ótica, à luz da filosofia de Bert Hellinger. Então, o que o Bert Hellinger ele estudou e ele criou através dessa observação e desse estudo? Ele percebeu que todos os sistemas familiares são regidos pelas mesmas leis. E essas leis são leis naturais, são forças que estão presentes, ainda que nós não as conheçamos. Então, por exemplo, a lei da gravidade. Se eu pego esse cristal e solto, o que vai acontecer? Vai cair. Ainda que eu não conheça essa lei da gravidade, ela atua. Então, estas leis que regem as relações humanas, os sistemas familiares, também estão sempre atuando, ainda que não as conheçamos. E quais são essas leis? Ele diz que todos aqueles que integram um sistema familiar têm igual direito ao pertencimento. Então, pertencimento é a primeira lei. E o que acontece caso uma dessas pessoas que integram um sistema familiar for excluída? O próprio sistema se reorganiza de uma determinada forma que
aquela pessoa que foi excluída vai precisar ser reintegrada. Se ela não puder ser reintegrada, algum descendente vai olhar inconscientemente para aquela pessoa que foi excluída e vai trazê-la de volta. Como que vai trazê-la de volta? Reproduzindo o mesmo padrão de comportamento. Olha. Reproduzindo o mesmo destino. Por isso que nós vemos como alguns padrões de comportamento se reproduzem de geração até geração. Quantas vezes nós vemos na justiça de família, por exemplo, chega um pai totalmente indisponível. Então a mãe reclama porque o ex-marido não liga mais para o filho, ele, enfim, não paga pensão, ou sequer vai visitar o filho. E aí a gente começa a olhar, não, vamos ampliar o olhar. Como que era o relacionamento desse pai com o pai dele? E do pai dele com o pai? E aí nós percebemos que o fluxo do amor foi interrompido, que aquele pai que hoje é ausente, ele provavelmente ele não pode fazer diferente, porque ele está reproduzindo o padrão de conduta do pai dele, que também foi ausente. Então existe aí uma fidelidade inconsciente, uma fidelidade invisível para os nossos ancestrais. Ou então, quantas mulheres chegam na justiça e falam, eu quero me separar, eu até me dou bem com meu marido, mas quero me separar. E aí a gente vai correr atrás, né? O que será que está acontecendo? Vamos ampliar o olhar. E aí a gente verifica que toda a linhagem feminina daquela família teve problemas de relacionamento. A mãe foi infeliz no casamento, a avó foi infeliz no casamento, a bisavó foi infeliz no casamento. Então aquela mulher olha para suas ancestrais inconscientemente, porque ainda que ela não conheça o que aconteceu com as suas ancestrais, a sua alma conhece. O seu inconsciente coletivo, que foi outra descoberta do Bert Hellinger, também conhece. Então, aquela mulher olha para todas as suas ancestrais, inconscientemente ela diz, vocês não puderam, então eu também não vou poder. Eu vou autossabotar os meus relacionamentos para que eu seja tão infeliz quanto vocês. E por que que ela faz isso? Porque o principal direito que a gente tem é o direito de pertencimento. E isso nos remete também aos princípios da humanidade, em que nós só sobrevivíamos se nós vivêssemos em clãs. Então, o pertencimento àquele clã era o que garantia a nossa sobrevivência. E quando nós nascemos, somos ainda bebês, nós recebemos tanto amor do útero da mãe, depois recebemos tanto amor da família, e nós percebemos que a nossa sobrevivência está diretamente ligada ao nosso pertencimento àquele clã. Exatamente. Só que nós crescemos e aquele senso de pertencimento continua nos acompanhando. Então essas mulheres que acabam reproduzindo o padrão de conduta de suas ancestrais, mesmo arriscando-se a perder o seu companheiro, a sua família atual, elas estão olhando justamente para esse pertencimento, porque elas querem, na verdade, continuar pertencendo àquele clã de mulheres às quais elas estão tão intimamente relacionadas. E muitas vezes nós não percebemos isso, mas quando ampliamos o olhar através dessas leis, nós conseguimos entender muito mais, né? E porque, por exemplo, quando uma mãe exclui um pai que é alcoólatra, até para proteger o filho, muito bem intencionado, esse homem é um péssimo exemplo, ele tem um comportamento inadequado, e aí afasta esse pai do filho. E não fala absolutamente nada para o filho que aquele pai era alcoólatra. O filho cresce e adivinha o que vai acontecer com ele. Provavelmente a alma dele vai estar olhando para aquele pai que foi excluído, e a alma do filho não tolera a exclusão. A alma do filho é fiel ao pai e à mãe. Então esse filho provavelmente ele pode chegar ao ponto de reproduzir a conduta do pai justamente para reintegrar o pai à sua família, porque o pai também pertence. Vai que esse pai já tenha se perdido pela vida e não pode ser reintegrado. Então a única forma dele ser reintegrado é tendo o seu padrão de conduta reproduzido pelo seu filho. E quanto mais, isso a gente tem que ficar muito atento, quanto mais a mãe, o mesmo pai, exclui o outro através do filho, o filho vai reproduzir aquele padrão de conduta que geralmente gerou aquela exclusão. Então, é incrível como a gente percebe isso na justiça. E essa é a primeira lei. Isso é tão profundo, não é? É tão profundo esse sentimento. E eu me pergunto, né? Porque eu sou leiga, você estudou tanto nessa área.
como a gente consegue tocar essas pessoas para elas se aperceberem? Porque se você fala, eu acredito que elas, a primeiro momento, elas vão repudiar o que você está dizendo. Como consegue tocar o coração? É difícil, né? Então, aí o primeiro passo é o autoconhecimento. A gente não pode levar as pessoas ao lugar onde nós ainda não fomos. Então, primeiro passo é a gente olhar para o nosso sistema familiar e a gente dar um bom lugar para todos aqueles que pertencem ao nosso sistema familiar, inclusive aqueles que têm comportamento inadequado, inclusive aqueles que são totalmente fora da caixinha. Todos eles pertencem e todos, sem exceção, todos estão a serviço da evolução do nosso sistema familiar. Principalmente aqueles que têm um comportamento difícil, porque é através deles que a gente tem a oportunidade de crescer. É através deles que a gente aprende a desenvolver uma força que a gente nem sabia que tinha. Então, o primeiro passo, Fernanda, é a gente se trabalhar, é honrar o próprio destino, honrar todos aqueles que integram o nosso sistema familiar, porque a partir do momento que a gente internaliza essas leis, a gente acaba irradiando elas. O próprio Bert Hellinger, ele dizia que um coração que alcançou a paz é um refúgio de paz para os outros seres humanos. Então, se eu quero ser uma co-construtora da paz, o primeiro passo é colocar em prática o que o Gandhi já falava, seja você a diferença que você quer ver no mundo. Então, esse é o primeiro passo, internalizar isso, honrar todo o seu sistema familiar. E também, quando você olha, por exemplo, para o seu cliente ou para uma parte, acolher no seu coração todo o sistema familiar daquela parte, daquela pessoa. Ainda que haja uma distinção aí de interesses entre ela e a outra pessoa. Mas é imprescindível que a gente acolha todo o sistema familiar da parte no nosso coração. Porque senão nós não conseguiremos ser uma boa ajuda, um bom apoio. É o que o Bert falava de empatia sistêmica. A gente não pode ter empatia só para aquela pessoa, porque a partir do momento que ela integra um sistema familiar, ela faz parte. Então nós precisamos ampliar o olhar e olhar para todos. Porque no direito de família não existe solução um ganha, um perde. Se um perde e se todos integram o mesmo sistema, todo o sistema perdeu. Então, é importantíssimo que a gente integre todos no nosso coração. Então, um advogado, por exemplo, que lida com a mãe, que exclui um pai, é importante que esse advogado tenha no seu coração o pai, porque senão ele não vai conseguir ser um benefício para o filho que depende dele. Porque tudo que o advogado faz ou deixa de fazer, tudo que o advogado fala ou deixa de falhar, vai interferir diretamente naquele sistema familiar. Então, é muito importante essa lucidez para que essa intervenção seja a melhor intervenção possível. Até porque o que o Bert fala, quem pertence ao sistema familiar também, não só aqueles que têm vínculo biológico, mas aqueles que têm um vínculo de destino. Então, por exemplo, se eu prejudico uma família, eu passo a pertencer a essa família. Se eu beneficio essa família, eu passo a pertencer a esse sistema familiar. Então, o advogado, o juiz, o gestor de conflito, que atua com uma família e acaba colaborando para interferir na trajetória de vida daquela família, vai acabar pertencendo àquele sistema familiar, mesmo energeticamente. E isso vai trazer sérias consequências. E aí eu pergunto, como nós queremos ser lembrados? Como alguém que fez uma interferência positiva naquela família ou alguém que disseminou a discórdia? Nossa, nossa. E sabe que isso é muito bonito da gente estar ouvindo, né? Eu acredito que algumas pessoas que estão aqui estão ouvindo pela primeira vez, outras já têm mais conhecimento. A gente conseguir que as pessoas se conscientizem que estar em juízo apenas para organizar a vida familiar após um divórcio ou numa questão de alimentos pode ser diferente, que as pessoas podem perceber, perdoar e tentar caminhar diferente, né? E até mesmo o próprio profissional envolvido, o juiz, o advogado, o promotor, todos que estão envolvidos ali têm um olhar diferente para aquele relacionamento. Isso para mim é tão lindo, porque eu nunca imaginei, né?
Quem já me conhece sabe que eu faço meditação, que eu sempre procuro a paz. Eu brinco com os meus alunos, né? Quando eu falo para as pessoas que eu faço meditação, mas você é advogado e faz meditação? Eu falo, claro, porque eu tenho que buscar paz em mim para dar paz para os outros, né? Para buscar paz. E aí eu encontro sistemas assim, pessoas como você, como a Renata, a doutora Renata Guzmão, que fiz outro dia uma live com ela sobre a justiça restaurativa. Linda também, linda, que enche o nosso coração de alegria. Eu penso, puxa vida, o direito de família ele não só está evoluindo doutrinariamente, mas dentro da justiça em si, na prática processual, ele está caminhando assim anos-luz, né? Porque ele está conseguindo trazer toda essa vivência, né? Desse sistema sistêmico. É lindo, é lindo. E me diga uma coisa, doutora, quando você aplica isso nos processos, né? Eu imagino a satisfação que deve ser para você ver a audiência e a mudança das pessoas, né? Porque até mesmo a família que a gente está falando aqui, não é só a mãe, o pai, o filho, né? Os pais em geral. Tem os avós, que às vezes vivem com aquela família, os tios, os padrastos, as madrastas. É um plano tão maior isso, não é? Como que reverberar isso? Como você vê isso? É interessante isso que você falou, reverberar, né? Eu gosto muito da física quântica e nós percebemos o quanto nós interferimos no nosso entorno, o quanto o nosso olhar já interfere na pessoa que está sendo olhada. E eu percebo que quando a gente muda um integrante do sistema, todo o sistema acaba mudando por ressonância. Então, é assim que a gente trabalha. A gente trabalha com a família. Algumas vezes a gente traz essas outras pessoas da família que não são figuras no processo, mas que são figuras inerentes ao conflito. Ou, se não fomentar um conflito, são pessoas muito importantes que podem dar apoio para aquelas pessoas diretamente envolvidas no conflito para que elas transformem aquela situação. Então, em alguns projetos que a gente acaba acolhendo a família ampliada, não só a família que é ali protagonista do processo. Nós temos alguns projetos bem interessantes para isso. Temos a Oficina de Pais e Filhos, que é um projeto pedagógico, um projeto educacional que é voltado àquelas famílias que estão vivendo a transição familiar por conta da ruptura do vínculo, ou porque houve uma separação, ou porque nunca se casaram e tiveram um filho, né, duas pessoas. E aí nós chamamos esses pais para orientá-los. Olha, o que é importante para o filho? Como que o filho pode transitar de um lar para outro sem maiores traumas? O que realmente traz trauma para os filhos? Não é a separação em si, ou seja, isso já ficou superado. Antigamente nós tínhamos o paradigma do trauma, segundo o qual toda separação necessariamente trazia trauma para os filhos. E hoje nós percebemos que não, que só um percentual pequeno de filhos de pais separados desenvolvem traumas. E aí criou-se o paradigma da resiliência. Segundo esse paradigma, os filhos podem ser resilientes à separação dos pais, ou seja, eles podem se adaptar a essa nova fase de vida em que deixou de existir uma família nuclear e passou a existir uma família binuclear, com dois núcleos, o núcleo do pai e o núcleo da mãe, desde que estejam presentes alguns requisitos. Quais são esses requisitos? A qualidade do relacionamento dos filhos com os dois genitores, porque os dois pertencem, continuam pertencendo ao sistema familiar, e a qualidade do relacionamento entre os genitores. Ou seja, não é necessário que os genitores sejam amigos, sejam os melhores amigos, sejam íntimos, mas é imprescindível que eles sejam capazes de se respeitar, para que os filhos possam se desenvolver, continuar se desenvolvendo e se adaptar a essa fase. E segundo esse paradigma, o que mais causa trauma aos filhos nessa fase de separação não é o divórcio, mas são alguns fatores que podem ou não estar presentes nessa fase. Ou seja, os conflitos. Na verdade, não são nem os conflitos, é a abordagem destrutiva dos conflitos. Porque, como eu falei antes, o conflito por si só ele não é negativo. É a abordagem destrutiva dos conflitos que pode trazer traumas. E a perda parental. Ou seja, a redução drástica do convívio dos filhos com um dos genitores depois da separação, geralmente aquele que saiu de casa. Então, é isso que mais causa trauma. E é isso que nós procuramos passar para os pais durante a oficina de pais e filhos. O nosso objetivo não é ensinar pai e mãe a serem pai e mãe, porque todos os pais e mães são os pais certos.
Eles já estão cansados de saber, os pais amam incondicionalmente os seus filhos, nós apenas apoiamos esses pais e passamos algumas orientações importantes para ampliar a consciência deles e para que eles ressignifiquem o conflito e se empoderem. Percebam quais são as técnicas de comunicação que eles podem usar para se comunicar de uma forma respeitosa, colaborativa, pensando sempre no melhor interesse do filho. Como não falar mal na frente do filho, como permitir que o filho continue transitando entre os dois lares, como não usar o filho como mensageiro para entregar mensagem que vai deixar o outro triste, furioso, irritado, como não usar o filho como instrumento de vingança. Enfim, nós passamos aí várias tecnologias para os pais para que eles tenham apoio, porque muitos pais acabam envolvendo os filhos no meio do conflito, não é por maldade, é porque eles não sabem fazer diferente. Alguns estão repetindo padrões de conduta dos seus próprios pais, porque foi assim que eles aprenderam, e outros estão tão doloridos diante de todas essas emoções que eles estão vivenciando por conta do luto, a perda do casamento, a perda do parceiro, a perda do sonho, do amor eterno, que não conseguem olhar que o filho também está sofrendo. Então a gente procura apenas apoiar os pais para que eles realmente se fortaleçam e possam ser a melhor influência para os seus filhos. Esse é um dos programas. É Mas lindo. nós temos outros programas também. Eu já ouvi falar que você tem um programa também para homens, não é isso? Porque Programa essa do oficina Homem de paz é Integral. voltada para os pais. Isso, homem Essa integral. oficina Como que é é esse voltada para os programa? pais, para os filhos também. Os filhos também participam da oficina dos filhos. Então, no mesmo dia, são 4 horas, vão os pais, vão os filhos, cada um fica numa sala separada. E para os filhos a gente explica, olha, você tem todo o direito de continuar amando o seu pai ou sua mãe, você tem todo o direito de externalizar os seus sentimentos para o seu pai e para sua mãe, enquanto que na oficina dos pais a gente está falando, olha, o seu filho, ele precisa manifestar os sentimentos dele nessa fase. Você precisa acolher esses sentimentos, né? Então, a gente trabalha de uma forma sistêmica, assim, a família inteira. Mas, além desse projeto, a gente tem o projeto do Homem Integral. É um projeto com o Alexandre. Ele é psicólogo, constelador, é um ser humano sensacional. E ele acolhe esses homens, porque hoje em dia nós vemos tantas mulheres se descobrindo, se desenvolvendo. E os homens? Qual é o papel do homem na sociedade atual em que a mulher está tão empoderada, né? E então nós criamos esse espaço para que os homens possam se conhecer, para que os homens possam perceber como eles podem agir nessa nova sociedade, diante dessa nova mulher e vencer os desafios que são inerentes a todos os seres humanos, homens e mulheres. E então esse trabalho é um trabalho fantástico, eu sou muito grata ao Alexandre por esse lindo trabalho. E eu vi que o seu trabalho que você iniciou, essa sementinha que você plantou da oficina de pais e filhos, já está espalhando pelo país todo, o que é maravilhoso, porque eu, pelo menos, eu indico sempre meus clientes a participarem dessa oficina antes de qualquer coisa. Até coloco na petição inicial para que o juiz faça um convite para a outra parte, né? Antes de começar ali a falar sobre direito ou qualquer coisa. Eu fico imaginando sobre essa oficina, essa outro projeto do homem integral, né? Que eu sinto isso, que o homem às vezes ele se sente perdido, porque o pai não é o mesmo pai que era antes, que após a separação ele saía de casa e pagava alimentos. Não! Ele quer participar, ele quer levar na escola, ele quer ver o filho crescer, ele quer acompanhar aquele crescimento. Ele mudou, ele amadureceu, ele aprendeu, assim como a mulher, ele também se modificou. Só que eu sinto que eles ficam um pouco perdidos, porque temos aqui os estereótipos, né, modernos de como deveria ser esse pai, durão, etc. E não existe mais isso, né? E até eles acabam sofrendo um pouco mais nessas questões, porque a própria família, sem perceber, com esse rótulo, né, como você deve ser durão, como seu pai foi, acaba impondo esse tipo de comportamento. Eu queria te perguntar se você tem alguma indicação de bibliografia que a gente possa dar, ou até mesmo uma apostilinha. Eu já cheguei a ver que existe
umas indicações ali para o divórcio, que você pode passar para um cliente, se alguém que está passando por uma situação assim. Você tem Sim. alguma bibliografia que a gente pode indicar? Na verdade, o curso, a oficina de pais e filhos, nós temos na versão presencial. Então, muitas comarcas pelo Brasil já têm as oficinas presenciais. Quero até aqui agradecer a Fabiana Aidar, a Cristina Palazão, que são as co-criadoras comigo da oficina, e elas que lideram, elas que organizam as oficinas, né, aqui também em São Vicente, junto com outras instrutoras fantásticas que nós temos. E nós criamos a oficina online. Então, se as pessoas tiverem interesse, ainda mais nessa fase de pandemia, que nós não estamos trabalhando com as oficinas presenciais por hora, mas em breve retornaremos, as pessoas podem procurar Oficina de Pais e Mães CNJ e elas vão encontrar um login para fazer. Na verdade, elas vão ter que se inscrever, colocam lá os dados, não precisa de direcionamento de juiz, de ninguém. Qualquer pessoa pode fazer, não precisa nem ser casada, não precisa estar se separando, não precisa ter processo para conhecer esse mundo do divórcio, né? E essa necessidade de amparar melhor as crianças, os filhos de pais divorciados. E então é só clicar, também vai encontrar as cartilhas do divórcio para os pais, a cartilha do divórcio para os adolescentes e o gibi do divórcio para os filhos. Então, é só procurar, coloque esses nomes, digita e vai aparecer, tem um download gratuito. E é esse o objetivo, de trazer um pouquinho mais de luz nessa fase de tantas sombras, né? Tantas dúvidas, tantas dores. Mas eu também acho que a gente só enxerga sombras porque a gente está com muita luz. Porque a gente está vivendo um momento de muita luz. Por isso que a gente consegue perceber a sombra. Porque antes a gente já vivia na sombra e não percebia. Você não acha, doutora? Na verdade, todos nós, né, nessa polaridade, todos nós somos compostos de sombras e de luz, mas se nós não olharmos para as nossas sombras, principalmente quando gerimos conflitos alheios, nós vamos projetar essas sombras no outro. Por isso que nós, que interferimos nas vidas alheias, temos mais do que obrigação de fazer esse trabalho de autoconhecimento. Nós precisamos conhecer as nossas sombras. Porque se não as conhecermos, nós estaremos projetando elas no outro. É incrível. Se eu olho, por exemplo, se eu não resolvi algo em mim, eu gosto muito de uma consteladora, Brigitte Champetier de Ribes, e ela fala justamente isso. Quando alguém me deixa indignado, quando eu me irrito profundamente com alguém, provavelmente duas coisas estão acontecendo. Ou aquela pessoa está reproduzindo algo que está nas minhas sombras e eu não tive coragem de olhar. Então, aquele comportamento está me remetendo às minhas sombras e por isso que eu fico furiosa. Ou aquela pessoa se permite fazer algo que eu não me permito fazer. Então, fica aqui esse alerta. Será que isso está acontecendo também? Mas muitos espelhos. Sim, mas é isso mesmo, é o espelhamento. A vida está constantemente trazendo os espelhos para que a gente se olhe, para que a gente se desenvolva. Então, aquelas pessoas que têm um comportamento difícil, aquelas pessoas que colocam o dedo nas nossas feridas, não foram elas que criaram as nossas feridas já estão lá. Mas ao apontar aquela ferida, aquelas pessoas nos dão a oportunidade de agora, já adultos, maduros, conseguirmos transcendê-las. Então, todas as pessoas estão a serviço de todas. Quando nós percebemos isso, olhamos amplamente para isso, nós só agradecemos pela vida e por todos os desafios e presentes que ela nos traz. Nossa, é maravilhoso a gente se perceber fazendo parte dessa família universal. Como que a gente pode fazer um curso, por exemplo, um advogado ou qualquer pessoa que queira se aprofundar no direito sistêmico? Hoje existem vários cursos, né? Eu até dou aula no curso da Faculdade Novari, que representa a Hellinger, né, aqui no Brasil. E aí lá eles têm dois cursos muito interessantes. Um que é o de pós-graduação só em Direito Sistêmico e eles têm um outro do MAS, que são métodos alternativos de solução de conflitos. Então, neste curso de pós-graduação, o aluno aprende o direito sistêmico, aprende a mediação, aprende comunicação não violenta, a justiça restaurativa e outras práticas interessantes. Mas nós temos várias possibilidades, existem vários livros sobre esse assunto, o blog do Dr. Sam Storch também, que é o juiz da Bahia que trouxe o direito sistêmico, né? Ele que cunhou esse nome, ele que introduziu
toda essa filosofia hellingeriana e as constelações dentro da justiça. Então lá as pessoas também podem encontrar muitas informações valiosas. Doutora, eu estou vendo que algumas pessoas aqui gostariam de ser voluntárias na casa da família. Existe essa possibilidade? Não sei. Claro, na verdade eu queria até agradecer, porque a Casa da Família só é a Casa da Família, porque ela é uma união de esforços do coletivo. Então nós temos lá o Dr. Guilherme, que é o juiz da primeira vara, nós temos os promotores, os defensores, os advogados, que são grandes apoiadores, que ajudam muito a fomentar os nossos projetos, encaminham seus clientes aos projetos. Como eu já soube que no seu caso, até a petição inicial já contém, né, esse pedido para que as famílias sejam encaminhadas para a oficina. E nós temos os voluntários, nós temos mediadores, nós temos conciliadores, nós temos consteladores, enfim, psicólogos, porque nós também trazemos tratamento psicológico para as famílias carentes que precisam desenvolver alguns recursos internos para lidar com as dores fortes desses processos que elas vivenciam na justiça. Então, nós trabalhamos sim com os voluntários e serão todos bem-vindos. Cada um verifica o que pode contribuir, que tipo de trabalho gostaria de ofertar. Nós lidamos com uma comunidade muito carente e o que nós podemos ofertar para essa comunidade é recebido, mas com muito amor e muita gratidão. Então, sejam muito bem-vindos, nós podemos conversar sobre novas possibilidades de atuação, sim. Olha claro aqui. que para conciliador e mediador, nós precisamos observar todos os requisitos que o Conselho Nacional de Justiça estabelece, obviamente. Claro, tem que ter a formação, até para a pessoa se sentir segura e não atrapalhar, ao invés de ajudar, por mais boa intenção que tenha. Não é verdade? E eu gostaria de saber de você, como que você começou nesse caminho aqui da constelação, desse direito de família, com esse olhar mais profundo? Porque tem que ter uma coragem para entrar dentro daquele judiciário tradicional que nós vivemos, né? E trazer esse olhar profundo. Deve ter tido muito... Verdade. Eu ingressei na magistratura no Tribunal de Justiça de São Paulo há 22 anos. E realmente, no começo, eu me lembro que eu passei por várias fases, né? Primeiro, quando eu vi o meu nome na lista, se não me engano, eram 40 juízes que foram aprovados para... acho que na minha época tinha uns 4.000 candidatos, então eu fiquei muito eufórica. Falei, caramba, eu passei. Mas essa euforia passou muito rápido, porque logo depois veio a fase do pânico. Mas como assim? Eu sou juíza, eu não me preparei para ser juíza, eu me preparei para passar no concurso, né? E agora eu vou, tudo que quiser, eu vou interferir na vida alheia. Será que eu estou preparada? Eu tinha 20 e poucos anos. E depois veio a fase da estabilidade, porque tudo bem, eu superei aquela fase do pânico, estudei bastante, já tinha modelo das decisões, né? Já tinha as minhas linhas de atuação. E depois veio a fase da frustração, porque eu percebia que as minhas decisões nem sempre traziam a paz. E foi isso que tinha me motivado a ser juíza, levar um pouco mais de paz para as famílias, para a sociedade. E eu percebia que muitas vezes a minha decisão ainda prejudicava os relacionamentos. As pessoas ficavam ainda mais beligerantes e agora brigavam por conta da minha decisão. E isso me trouxe muita frustração. Mas como eu falei, a vida ela é muito generosa. Através dos obstáculos é que nós temos a oportunidade de crescer, de olhar para outros lados, de ressignificar. E eu passei a me questionar, mas o que eu posso fazer de diferente para obter resultados diferentes? E foi então que eu comecei a estudar mediação, a justiça restaurativa, a educação parental e, recentemente, as constelações familiares. Então, não dá para dizer que aconteceu uma coisa. Na verdade, foi uma sucessão de fatos que causaram essa frustração. E a partir desta reflexão é que eu cheguei nesse novo caminho, né? E existem vários outros profissionais já trilhando esse caminho. É um caminho que tem se fortalecido cada vez mais. Antigamente eu até falava que eu transitava pela cultura de paz. E hoje eu já ouso falar que eu transito pela cultura do amor mesmo. Porque... é isso, né? É o amor. Existem tantas formas de manifestar o nosso amor. Não é só aquele amor romântico, mas é um amor que se manifesta através da escutativa, do respeito, principalmente do respeito àquele que é diferente de nós, aquele que tem um destino difícil.
às vezes ele tem um destino difícil a serviço do coletivo e nós não percebemos e ainda julgamos essa pessoa. Então, quando nós aprendemos que existe algo maior coordenando todos esses fatos, né? Todas essas pessoas, e que todas as pessoas, mesmo aquelas diferentes de nós, mesmo aquelas com comportamento inadequado, elas também estão assim. Fica mais fácil. Todos estão a serviço de todos. É uma consciência maior, né? Eu acredito muito que a informação, a gente vive a era da informação, do direito digital, né? Outro dia eu estava lendo que, eu acho que é na Noruega, não sei se eu estou enganada, já existem juízes virtuais para intermediar, eu acho que a inteligência artificial para intermediar o divórcio. Aí eu falei, bom, eu acho que em países latinos não daria certo. Aqui nós gostamos desse calor humano, né? Mas ao mesmo tempo que a inteligência artificial, a evolução da tecnologia, ela traz esse viés que aparentemente pode atrapalhar a relação, eu acho que ela pode unir tanto as relações, né? A gente vê nesse momento de pandemia que alguns pais falavam, ai, não estou conseguindo ver meu filho, visitar. Eu falo, mas se você está trabalhando, está na linha de frente, né, desse Covid, ah, eu tô. Eu falei, então usa as tecnologias, né? Faz videoconferência, conta uma história. Porque a criança ela só quer estar junto, né? Não pode ter o colo, mas é o carinho, é a atenção, é o ouvir, né? Eu acho que essa mudança que eu vejo aí dessa magistratura moderna de ouvir com o olhar do amor, né? Que é muito bonito, que a gente já viu alguns advogados que já estão se especializando, né? Principalmente aqueles que estão fazendo especialização em direito de família, que eles começam a ter um olhar diferente para aquelas ações que eu brinco, eu falo aqui, o importante não é a gente ganhar a ação, é a família não sair destruída no processo. Isso é importante. Se a gente já conseguir não atrapalhar, olha, já foi muito. E agora, com essas novas ferramentas do direito sistêmico, da justiça restaurativa, todas as mediações e as medidas que a gente tem, né, de ouvir o outro e conversar, a gente puder inspirar as pessoas a para um pouquinho, para de apontar o dedo, ver o que você pode fazer para melhorar, isso tocar. Todo pai e mãe ama seu filho. Eles não querem que sofra. Eu acho que eles brigam ali na esperança de que aquele sofrimento acabe, né? Como uma reação. Né? A gente está nesse momento de evolução de tudo tão rápido. É difícil as pessoas assimilarem essas evoluções, né? Se você hoje pudesse falar, doutora Vanessa, para quem pretende se separar, entra com uma ação na justiça, pudesse dar uma mensagem. O que você gostaria de que a pessoa ouvisse antes de qualquer coisa, antes de entrar com uma ação inicial? Porque essa mensagem eu gostaria de eu poder falar e depois reverberar para os meus alunos. Tentem falar isso, para que a gente possa tocar as pessoas. Então, primeiro, ser gentil consigo mesmo, né? Eu sei que todos os pais e todas as mães agem pensando no melhor para os filhos, mas conforme o nível de consciência que tem também. Essas pessoas também estão vivenciando um processo psicológico profundo do luto, com todas as suas emoções, a raiva, a frustração, muitas vezes a sensação de, enfim, terem sido injustiçados em algum momento da relação. Então, é muito normal que as pessoas se sintam assim. Então, é importante que nós também conheçamos essas fases do luto para que possamos entender aquela pessoa. Mas a partir do momento que nós acolhemos aquela pessoa sem julgamento, nós precisamos respeitar o destino daquela pessoa e de todos os membros da sua família. A gente tem que ter essa ciência de que cada pessoa tem a força para o seu destino, por mais aparentemente difícil que seja esse destino. E um fato muito importante, a gente tem que abrir mão de ser o salvador dessas pessoas com as quais nós nos deparamos. Porque não é à toa que nós procuramos essa carreira. Quando perguntaram para o Bert Hellinger, né, o que era propósito de vida, ele falou: propósito de vida é ficar no presente. E realmente nós temos as nossas missões de vida. Nós temos quando nós
nós chegamos até aqui, nós temos 3 missões. Nós temos a nossa missão individual, ou seja, o que nós viemos trabalhar aqui nessa vida? Quais foram as qualidades que nós precisamos desenvolver? Temos também a nossa missão sistêmica, que é a nossa missão dentro do nosso sistema familiar. A serviço do que eu estou atuando sendo integrante daquela família. E nós também temos a nossa missão espiritual, a serviço do que eu estou na coletividade. Como que eu posso colaborar para a transformação qualitativa da nossa coletividade, do nosso coletivo. E geralmente essa missão espiritual está intimamente direcionada à nossa profissão. E por que será que nós escolhemos essa profissão de justiça? Quem será que nós queremos salvar dentro do nosso próprio sistema familiar? Quais foram os injustiçados que nós queremos salvar? Ou seja, muitas vezes nós nos tornamos justiceiros porque queremos salvar algum ancestral que sofreu alguma injustiça que nós não conhecemos, mas inconscientemente nós conhecemos. E aí nos tornamos salvadores. Mas quando nós nos tornamos salvadores e queremos salvar o outro, queremos decidir a vida do outro, queremos ver o que é melhor para o outro com a nossa perspectiva, com a nossa história de vida, com a nossa visão de mundo, nós tiramos toda a força do outro. Então essa eu acho que é a mensagem mais importante. É honrar o destino do outro, sabendo que o outro tem a força para o seu destino. E deixar de ser um salvador e se converter não mais em um salvador, mas em um facilitador, para que o outro se reconecte com a sua própria força e a partir daí protagonize a sua própria vida. Porque eu gosto muito do triângulo de Kahneman, né? Kahneman foi um estudioso da análise transacional do Eric Berne e ele falava que as nossas relações, elas, quando nós estamos na nossa criança ferida, no nosso ego, né? Elas existem num triângulo. Então aqui nos 2 vértices de cima do triângulo nós temos o salvador e o perseguidor. E embaixo nós temos a vítima. Então muitas vezes nós nos alternamos nesses papéis. Ora somos os salvadores, aqueles que querem salvar todos o tempo inteiro. Mas por que quer salvar o outro? Porque não tem coragem de olhar para si próprio. Por isso que muitas vezes nós queremos salvar o outro. Nós não olhamos para o nosso sistema familiar, não olhamos para as nossas lacunas, não olhamos para as nossas sombras. É muito mais fácil salvar o outro, porque assim nos distraímos e ainda justificamos a nossa importância. Porque provavelmente quando éramos crianças nós ouvíamos: ai, que bonzinho, você faz tudo pelo irmão, ai, que bonzinho. E aí levamos esse script para a nossa vida, né? Continuamos sendo os bonzinhos que os nossos pais, os nossos cuidadores esperávamos que nós fôssemos. Mas nós crescemos. Nós não precisamos mais fazer isso, não precisamos mais usar essa máscara de salvador. E então, além do salvador, nós temos o perseguidor, aquele que exerce o poder contra o outro, aquele que está sempre acusando, aquele que está sempre julgando o outro. E aí nós temos a vítima, aquele que se cristaliza naquela posição e não faz absolutamente nada. Ah, fizeram isso comigo, ah, mas está acontecendo isso por causa do outro. Não, então como transcender esse triângulo? Como a gente pode sair desses posicionamentos, que nós nos revezamos nesses posicionamentos? Às vezes eu posso ser uma perpetradora em casa, no trabalho eu posso ser uma salvadora e numa outra relação eu posso ser vítima. Eu posso ser tudo isso em todas as relações, né? Como, por exemplo, o advogado é um salvador profissional, assim como o juiz. Então, o que a gente precisa fazer quando a gente se vê nessa posição? A gente precisa respirar, olhar para a gente, olhar para o nosso sistema, olhar para as nossas sombras, curar o que a gente precisa curar e aí sim se posicionar para o outro de uma forma diferente, não querendo salvá-lo, porque reconhecendo que ele tem a força para o destino dele e talvez ele não tenha só as condições atualmente, por alguma circunstância, para se conectar à sua força. Então nós vamos nos tornar facilitadores desse processo de reconexão com a força do outro, para que a partir deste momento ele possa dar os próprios passos na sua vida. E como que a gente faz isso? Outro dia, logo no início do isolamento, veio uma advogada, acho que foi a última advogada que eu atendi, ela falou: doutora, eu não sei se eu falo para o meu cliente. Não, o que eu faço nesse caso? Ela tinha 2 opções, A ou B, né? Ela falou: o que eu vou fazer? Eu falo para o meu cliente que ele tem que fazer isso ou fazer aquilo? Aí eu falei: doutora,
se a senhora falar isso, quem é que vai estar decidindo? A senhora ou ele? Ela falou, não, eu vou estar decidindo a vida dele. Eu falei, qual seria outra alternativa? Ela falou, eu posso apresentar as duas alternativas para ele, reconhecendo que ele é adulto, ele tem a força para decidir o seu destino. Eu posso mostrar para ele as consequências da alternativa A, as consequências da alternativa B, e permito que ele decida. Eu falei, ótimo. Então, esse é o passo. Não é? Acho que ela mesma resumiu qual é a posição, né? A gente pode dar os passos necessários, mostrar os caminhos com as consequências para que a pessoa do seu adulto resolva o que é melhor para ela. Então, essa seria uma tarefa muito interessante. Mas deixar de ser salvador e ser um facilitador, isso é fundamental. E a gente vai ficar muito eu acho que mais isso é a chave. Isso é a chave. Sim. Eu me lembro logo que no início da carreira, quando eu pegava alguma ação que tinha uma questão liminar, eu sofria muito, eu ficava sem dormir. Até o momento que eu falei, essa dor não é sua, ajude a pessoa a passar por isso e não sofra junto, né? E hoje uma das medidas que eu faço e falo para os meus alunos fazerem é, quando você fizer a petição inicial, passe para o seu cliente ler, porque a vida dele não é a sua. Ele que vai ver o tom das palavras para que não machuque mais. E sempre suavize, para que aquilo não se torne um problema maior do que já está, né? Eu acho que o papel do advogado é suavizar o conflito, para levar para o juiz de uma forma que seja possível ter até o diálogo. Se já começa com muita beligerância, como que vai haver o diálogo depois, né? É um papel muito importante isso do advogado da área da família. Sim, o advogado está a serviço da reconciliação. O próprio Gandhi já falou isso, né? Quando ele foi um excelente advogado também no final da vida dele, olhando para trás, para a carreira, e ele disse que a grande função do advogado é unir as partes. E realmente é isso. O advogado tem todas as ferramentas para isso. E a linguagem que o advogado usa, né? Um advogado que se vale da comunicação não violenta, que não está centrado na acusação do outro, mas nas necessidades do seu cliente, nas estratégias necessárias para que essas necessidades sejam satisfeitas, é um advogado que realmente está a serviço da reconciliação. Olha, doutora, eu queria continuar com você mais, mas já vai cair a nossa live. Te agradecer muito, porque eu vou salvar essa live, eu vou até colocar ela no meu site, eu tenho um site, a gente chama fernandalascasas.com.br, onde os meus alunos acessam, porque aqui tem conselhos muito preciosos de como iniciar a carreira, porque eu dou aula muito para advogado que está começando. E é muito importante já começar direito, né? Começar da forma correta para minimizar o sofrimento de todos, até do próprio advogado, que pesa a consciência, né? Se ele está instigando o conflito. Então, eu queria te agradecer muito essa oportunidade de estar aqui para falar com a gente numa sexta-feira. O seu trabalho é maravilhoso, eu acompanho há muito tempo e sempre nos cursos, principalmente de alienação parental, eu coloco o seu nome e junto à oficina para que os meus alunos percebam que eu expliquei o que é alienação, mas a gente tem como evitar. A gente não precisa entrar com um incidente, a gente não precisa entrar com uma ação calma. Vamos tentar restabelecer, né, esse vínculo. E eu acho que esse é o papel mesmo. Te agradeço muito, agradeço todo mundo que estava aqui conosco, que foram muitas pessoas queridas que colaboraram. Não deu para fazer todas as perguntas, porque eu queria muito ouvi-la. Né? Eu acho que é muito importante, né, a sua voz aqui nesse momento. Você se preparou tanto tempo para poder estar exercendo esse papel com a gente, de estar mostrando que pode ser diferente, né? Que as batalhas judiciais podem ser diferentes. Muito, muito obrigada, viu, doutora Vanessa? E que a gente possa se encontrar outras vezes para conversar mais sobre isso, que eu gostei muito. Muito obrigada mesmo. Gratidão. Gratidão pelo espaço, pela acolhida carinhosa e a todos também. Uma boa noite para todos. Boa noite, boa sexta-feira. Tchau. E como Mahatma Gandhi diria, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. É assim que a gente termina essa live de hoje. Tchau, tchau para todos que estiveram conosco. Obrigada.